Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, aqueles que acompanham nos seus lares através das mídias sociais, hoje nós damos continuidade a esse tempo bonito, iniciado na quarta-feira de cinza, o tempo da quaresma. Esses 40 dias que antecedem e que vão preparar cada um de nós para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo da quaresma, dentro da liturgia da igreja, é chamado tempo oportuno, tempo favorável, um tempo propício onde Deus nos chama, nos exorta, nos convida, nos alerta sobre a necessidade que todos nós temos de voltar o nosso coração para Deus. Por isso aquela expressão, além dos jejuns que são agradáveis, a esmola, a penitência, a caridade, Jesus diz: o verdadeiro significado, o verdadeiro jejum não é um jejum exterior, não é uma conversão exterior, mas é uma conversão interior. Por isso ele fala rasgar os nossos corações, é de dentro para fora. Nós vimos hoje no Evangelho, sempre no primeiro domingo da quaresma, nos é apresentado esse texto, essa passagem que nós ouvimos hoje, onde Jesus é levado ao deserto e ali durante 40 dias, em jejum, Jesus é tentado pelo demônio. Veja só a astúcia do tentador. Se ele tentou Jesus, imagine o que ele não pode fazer conosco. Diz que durante 40 dias, não foi 40 minutos nem 40 segundos, o demônio insistiu, tentou enganar, seduzir. Claro que ele jamais vai conseguir isso, mas para ver a astúcia, até que ponto chega a ousadia do inimigo. Então o Evangelho de hoje também para nós é uma ocasião para nos mostrar que assim como Jesus foi tentado, nós também seremos e somos tentados. Só que Jesus venceu as tentações, nós nem sempre conseguimos. Jesus não se deixou levar pelas tentações, nós muitas vezes nos deixamos levar. Então esta passagem de hoje, ela é oportuna para nos ensinar e nos mostrar a maneira como nós podemos, assim como Cristo venceu o inimigo, com Cristo nós também podemos vencer o inimigo. Jesus não se deixou seduzir, Jesus não deixou se enganar pela voz do inimigo, do tentador. E para que nós possamos de fato vencer as tentações do inimigo que bate à porta do nosso coração todos os dias, e vocês sabem muito bem, aquilo que o padre está falando, a tentação, ela vem todos os dias, O inimigo usará de tudo e de todas as formas para nos perverter. Como ele já é um derrotado, e ele não pode nada contra Deus, ele vai tentar se vingar nas criaturas. Atenção! O diabo sabe que ele tentou Jesus no deserto, mas ele não conseguiu e nunca vai conseguir. Então, tendo essa ciência, sabendo que nada pode fazer contra Deus, ele vai se voltar contra a obra-prima de Deus. E quem é a obra-prima de Deus? Somos nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, e o Papa Francisco nos diz que para vencer o demônio, a gente não pode dialogar com ele. Só tem uma maneira de não deixar o inimigo, o diabo vencer, com o diabo, o Papa é bem claro, com o diabo não se brinca e não se dialoga. No deserto, quando Jesus é tentado, Jesus, que é Deus, Jesus não dialoga, não fica tagarelando, dialogando com o diabo. Não, ele vence citando a Escritura. Quando o diabo, a primeira tentação, e olha como ele é astuto e esperto. Jesus está 40 dias sem comer.
Se você ficar uma semana sem comer, qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer? Ganhar na Mega Sena? Eu gostaria de comer. Se eu estou há 3 dias sem comer, o que eu mais queria era um belo prato de macarronada, um feijão com arroz, um pedaço de... Sim ou não? Sim. Se você está há tantos dias sem comer, de jejum, a primeira coisa que você gostaria é de comer. Como se você está com sede, morrendo de sede, não adianta te oferecer o algodão doce, se a pessoa que está sede quer beber. É lógico, é natural. Jesus está há 40 dias sem comer, e qual é a primeira tentação? Olha o que é o diabo. Se és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão, em pães. Para quem está sem comer, 40 dias sem comer, de jejum, a primeira, comer um pedaço de pão seria a coisa mais, está vendo? Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que as tentações, e quando o Papa fala que a gente não deve dialogar com o inimigo e com o diabo, vamos entender como isso. Quando vem, por exemplo, um pensamento ruim, em vez de você ou eu ficar alimentando, matutando, levando adiante, corte logo. Quando é que eu fico brincando e dialogando com o diabo? Quando o pensamento ruim, a maldade, tudo aquilo que é ruim, que eu sei que é ruim. E olha, veja bem, nós sabemos muito bem distinguir o certo do errado. Aquilo que é bom, todo mundo sabe. E sabe por quê? Todos sabem? Porque Deus deu inteligência. A consciência que você e eu tem é dom de Deus, e ela foi dada também para ser usada para filtrar. É que a gente às vezes nem sempre usa os filtros, né? Bate uma tentação, a gente já alimenta, que nem a fofoca. Vem uma fofoca, a gente nem vai atrás para ver se é verdade, já passa para frente como se fosse verdade. É assim ou não é? É. Não filtra, engole tudo, né? Tem o fogo, em vez de levar água, a gente leva gasolina. É assim que o inimigo trabalha. E ele trabalha dentro da igreja, fora da igreja. Não vão se iludir, não. O diabo adora causar estrago na igreja. Aliás, é o que ele mais faz. E ele começa com as fofocas, com as mentiras, e apresenta como se fossem verdades. E a gente engole, porque a gente não filtra, né? Ou não é assim? Será que é só lá na França que acontece? Aqui no Brasil não? Olha que sim, viu? Olha que sim. Então, quando o Papa diz assim, não brinque, não dialogue com o inimigo, com o diabo, é isso que ele está falando. Quando a maldade, quando a raiva, quando a fofoca, quando a mentira, tudo quanto é coisa ruim bate no teu coração, quando chega a teus ouvidos, né? E é fácil de você identificar uma pessoa fofoqueira ou fofoqueira. Geralmente o fofoqueiro diz, me disseram, ouvi dizer que. Aí se você aperta a pessoa, mas quem te disse? Ela não sabe, porque é mentira. Porque é próprio do fofoqueiro e da fofoqueira. Ouvi dizer, não ouviu dizer. Mas como é fofoqueiro, e fofoqueiro adora falar isso. Eu ouvi dizer que. Aí como você, para pegar uma pessoa na mentira, é muito fácil. O padre trabalha no tribunal e sabe identificar o mentiroso, a mentira do mentiroso. A gente tem as técnicas, né? Você começa a apertar a pessoa. Coloca ela na parede para tu ver. Te disseram, então se te disseram, quem que disse? Porque se disseram, deve ter o autor. Quando disse? Em que lugar disse? Que dia, que hora? Começa a apertar, não é assim que um bom juiz, um bom advogado faz? Sim. Quando o malandro quer mentir, ele não é bobo. Bom, se te disseram, então me diga quem te disse. Mas é que, tá vendo? O mentiroso, o fofoqueiro assim, ele disse que disseram, mas se tu pedir para ele quem disse, ele não sabe, porque é mentira o que ele está dizendo. Então é muito fácil. E o padre é bom nisso, viu?
padre é muito bom nisso. Aliás, a maioria dos padres, né? Então Jesus nos ensina também a sermos astutos, né? Ele nos deu inteligência, e a inteligência é para fazer o bem. Só que às vezes a gente usa também para o mal, né? Ou o padre está falando alguma besteira para vocês? Se tiver, vocês falem. Eu penso que não. Deus nos deu inteligência para fazer o bem, mas também a gente é livre para fazer o contrário. Então, quando o Papa fala para a gente ser mais atento e não dialogar com o diabo, é isso que ele está falando. Não leva adiante a mentira como verdade, não apresente as trevas como sendo luz, o errado como certo, aquilo que é injusto como sendo justo, aquilo que é mal como sendo bom, porque é isso que o mundo prega, é isso que o mundo ensina. Por isso que a gente vê tantas divisões, tantas guerras, tantas intrigas, tanto ódio, e às vezes as pessoas se revoltando até contra Deus, contra a igreja, porque às vezes certas coisas saem de dentro da igreja, não vem de fora, é de dentro para fora, e é pior ainda. Então que o tempo da quaresma sirva também para isso, além do jejum, da esmola, da penitência, da caridade, tudo isso. Jesus diz, olha, tudo isso é bom, mas o verdadeiro jejum que eu quero, o verdadeiro sacrifício é de um coração arrependido, que saiba identificar todas essas feridas e trabalhe elas, como um bom médico, que aponta para a doença, mas já indica o remédio. Não é assim? O bom médico, ele identifica, o teu problema é esse, mas o remédio é esse. Assim também deve ser conosco. E o tempo da quaresma deve nos ensinar a fazer isso. E Jesus hoje no deserto, ele nos ensina a vencer o inimigo. Então, diante das tentações, vamos invocar Deus. Vamos pedir, Senhor, me dê sabedoria, discernimento, luz, para que eu possa, com a graça de Deus, com a inteligência, a consciência que é dom de Deus, saber olhar tudo, filtrar, peneirar e ficar com a verdade. Isso é sinal de maturidade, sabedoria e de inteligência. Quem age assim, pessoa sábia, madura, inteligente e uma fé firme, não aquela fé vacilante que acredita em tudo e em todos, né? Se sopra daqui, está indo, se sopra de lá, idem. Esta é uma fé infantil e que não costuma produzir nenhum fruto. Louvado seja